O dia que eu descobri que o meu namorado era uma namorada. A gente se conheceu no 3º ano do ensino médio. E, gente, ela era muito linda. Mas era muito linda, assim, em outro nível. Quando eu descobri que ela tava de olho em mim, eu fiquei, assim, chocada. A gente ficou. Começou a conversar todos os dias. Era uma conexão, assim, de outro mundo, gente. A gente conversava muito. As pessoas me perguntam, agora você não achou nada estranho? Eu achava a voz dela mais fina. E aí foi passando o tempo, a gente foi ficando cada vez mais conectadas, cada vez mais juntas. E eu super apaixonada, gente. Eu tava tão apaixonada, meu Deus. Ai, mais uma coisa estranha. O perfil dela, da outra rede social, só tinha as pessoas do colégio. Não tinha ninguém de fora, tipo, família, ninguém. E era, né, Carlos Vinícius, o nome. Joguei no ar. Até que um dia a gente saiu da escola e a gente ficou lá na frente de mão dadas conversando com o pessoal. Passou uma pessoa que conhecia ela, passou por ela e falou: "E aí, Carla?" Ela olhou assim e não respondeu, mas eu vi que ela ficou espantada. Eu pensei assim, cara, deve ser alguém que tá tirando onda com ele por causa da voz fina. Ele tá chamando ele de Carla. Pulou pro dia que eu descobri. Tava em casa de boa, até que ela me manda um textão. Tava em casa, né, como eu tava falando pra vocês, tava em casa, já fazia umas 3 semanas que a gente tava junto. Eu achando, né, que eu tava namorando com o Carlos. Assim, não era um namoro, que não teve pedido. Mas a gente ia pra casa uma da outra, já era assim, uma relação. Era um texto, ela me falando que ela não era menino, que ela era uma menina, o nome dela era Carla. Ela pediu desculpa porque ela tinha me enganado. Acho que ela não sabia outra forma de chegar até mim, porque ela sabia que, tipo assim, que eu era hétero, né, que eu sou hétero, que eu nunca daria, tipo, esse tipo de abertura pra ela se ela se apresentasse como ela. Fiquei em choque. Assim, no nível. Primeira coisa que eu perguntei foi assim: você é trans? Aí ela falou: não, eu não sou trans. Eu sou menina, eu me identifico como mulher, mas eu também gosto de mulher. Assim, olha, eu preciso de um tempo pra absorver tudo e depois a gente conversa. No outro dia na escola, a gente não conversou, eu não cheguei perto dela, a gente não se falou. Quando terminou na escola, eu chamei ela no canto, terminei. Assim, a gente tinha uma conexão muito grande. Eu gostava muito dela. Depois que eu descobri que ele era ela, a minha atração por ela desmoronou completamente. Tipo, a vontade de beijar, de ficar junto, não existia mais. Se mesmo depois de eu saber que ele era ela, eu continuasse gostando da mesma forma, eu muito provavelmente continuaria, sabe? Porque eu tava muito envolvida. O carinho e o respeito continuou, obviamente. Mas assim, a vontade de ficar junto, de beijar, vocês entenderam, né? Simplesmente sumiu. Ela chorou muito, pediu desculpa, disse que realmente não deveria ter feito isso. Eu desculpei ela, obviamente. Assim, hoje em dia eu não guardo mágoa nenhuma. E até hoje eu me pergunto, cara, como eu fui tão besta? Uma coisa eu falo pra vocês, não tem jeito. Se tem coisa errada, uma hora ou outra vai aparecer de um jeito ou de outro, gente. Ainda mais tratando de nós, mulheres. E hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu descobri o meu chifre através de um boquete nele dormindo. Eu namorei por 3 anos. Era um relacionamento gostoso até. Nesses 3 anos juntos, eu nunca peguei nada de errado da parte dele. Muito pelo contrário, as nossas brigas geralmente era porque eu queria muito casar, só que ele só me enrolava. Então esse era o motivo pelo qual a gente sempre brigava. Enfim, o meu namorado, ele foi mandado embora da empresa onde ele trabalhava. Então, quando ele saiu da empresa, ele aproveitou o dinheiro e comprou uma moto para ele poder trabalhar de motoboy. E assim ele fez, ele comprou a moto dele, ele conseguiu um emprego de motoboy na parte da tarde, né, de dia. E graças a Deus, assim, deu tudo certo, começou a trabalhar tudo certinho. Até que há 2 meses atrás, ele conseguiu mais um emprego de motoboy, só que dessa vez na parte da noite. Ou seja, ele estava trabalhando de dia e de noite como motoboy, de dia num lugar e de noite em outro lugar. Então, o que aconteceu? A gente passou a se ver somente nos finais de semana, porque os nossos horários não batiam. Mas até aí, tudo bem. O meu namorado, ele sempre brincava comigo, dizendo que qualquer dia ele queria que eu acordasse ele de madrugada, tipo fazendo um boquete. Ele brincava dizendo que ele queria saber como que era a sensação. Só que, tipo assim, eu nunca fiz. Até que chegou o dia dos namorados e eu dormi na casa dele. Então eu resolvi fazer essa surpresa pra ele. Vai escutando. Era 3h15 da madrugada quando eu vi que o meu namorado ele tava ferrado no sono.
Então pensei comigo, é agora. Ele tava só de samba canção, então tava fácil. Puxei pra baixo a samba canção e ali eu comecei a fazer o meu show. Comecei a cantar no microfone, se é que vocês me entendem. E enquanto eu tava ali fazendo, eu fiquei olhando pra ele pra ver a reação dele. E nisso, o amigo dele já foi se animando. Foi quando o negócio dele ficou totalmente animado e eu continuei ali o processo. Só que assim, ele tava meio que dormindo ainda. Até que ele soltou isso. Nossa, fulana, que delícia. Puta que pariu. E sim, esse fulana era o nome de outra mulher. Só que eu não conhecia ninguém com aquele nome. Então, rapidamente, eu já levantei, acendi a luz. Então, eu corri, acendi a luz, já comecei a chamar ele. Nisso, ele despertou e levantou. Ele viu que eu tava muito alterada e começou a perguntar o que estava acontecendo. Então, eu perguntei pra ele quem que era fulana. E ele começou a perguntar por quê. Só que, tipo assim, ele tava gaguejando. Então, falei pra ele que enquanto eu estava lá fazendo o processo nele, ele falou o nome de outra mulher. Só que o problema é que eu gostava muito dele e ele conseguiu controlar a situação. Ele me convenceu que não era ninguém e que ele estava meio que dormindo ainda. Então ali eu acabei acreditando nele e meio que esqueci aquilo. Tá bom, passou um tempinho e um belo dia eu fui no shopping com as minhas amigas. E o lugar que o meu namorado trabalhava de noite era bem perto ali do shopping. Então falei para as meninas me esperar ali que eu só ia correr no trabalho dele rapidinho para dar um oi de surpresa. Então as meninas ficaram ali me esperando. Nisso eu corri rapidinho ali no trabalho dele junto com uma outra amiga minha. Chegando lá, eu vi que ele não tava, então eu fui até o caixa perguntar se ele estava fazendo entrega. Nisso, a moça que estava no caixa perguntou quem eu era e eu falei que eu era a namorada dele. Ela falou para eu esperar que ele já estava chegando das entregas. Então eu fiquei sentada ali do ladinho esperando ele chegar. Só que enquanto eu estava aguardando, chegou uma funcionária e perguntou pelo nome da dona, tipo procurando a dona. E adivinhem, o nome da dona era o nome que o meu namorado tinha falado naquela hora. Juro pra vocês, eu fiquei maluca na hora. Até porque seria muita coincidência se não fosse. Então eu fui até a dona e perguntei o nome dela novamente só pra eu ter certeza, pra eu confirmar. Então ela falou ali o nome dela e realmente era o nome mesmo que ele tinha falado. Beleza, dei as costas pra ela e fui embora. Assim que eu saí de lá, eu mandei uma mensagem pro meu namorado jogando um verde. Falei pra ele que eu já tava sabendo de tudo. E falei pra ele quem que era a moça que se chamava fulana, que foi a moça que ele chamou naquela hora H. Então ele respondeu a minha mensagem dizendo que a gente precisava conversar. Ali eu já entendi tudo. Ele foi até onde eu estava e ele mesmo acabou me contando toda a verdade. Ele falou que tinha ficado com a chefe dele 2 vezes. Ele falou também que estava curtindo bastante ela. Só que ele não tinha largado de mim ainda porque ele estava com muito medo de me magoar. Eu não conseguia aceitar muito bem aquilo. Realmente não era algo que eu estava esperando, porque como eu falei no início, ele nunca tinha me dado indícios de nada, de traição, de nada, então eu realmente não esperava. E ali naquela hora, eu acabei fazendo uma merda. Ali naquele momento, na hora do desespero, não sei o que deu na minha cabeça, mas eu acabei me jogando na frente de um carro que estava passando naquela hora. Eu sofri sim alguns ferimentos, só que graças a Deus não foi nada de muito grave. Ele me socorreu, ele me levou até o hospital, minhas amigas também acompanharam ele, foram junto comigo. A todo momento, assim, ele me pedia desculpas, dava pra ver que ele tava, sim, se sentindo culpado. Só que mesmo assim, ele não quis continuar o namoro, a gente acabou terminando mesmo. E 1 mês depois disso tudo, esse meu ex, ele acabou assumindo um namoro com a chefe dele. Depois de alguns meses juntos, eles se casaram. E agora ela tá grávida. Realmente, eu acho que não é sobre o tempo mesmo, sim sobre a pessoa. Fazer o quê? Não era pra ser eu. Eu só tenho raiva porque eu perdi 3 anos com ele. Eu, por enquanto, não encontrei a pessoa certa, então por enquanto eu estou me divertindo com os errados mesmo.
Mas que eu queria casar, eu queria, viu? Mas fazer o quê, né, gente? Todo mundo tem uma história de corno pra contar, eu acho, né? E essa foi a minha. Homens, não tente meter o louco numa mulher. A gente sempre sabe de tudo. A gente sempre sabe. E se a gente não sabe, a gente descobre.